Paz do Senhor, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero estar gravando um vídeo falando sobre o Espírito Santo, né? O vídeo vai ser um pouco longo, não tão longo, né? Mas eu acredito que vai ser apenas de uns 10 minutos ou até mais. Mas é necessário que o vídeo fique um pouco mais longo para que eu possa estar falando passo a passo e também dando referências bíblicas. Por quê? Porque dando referências bíblicas, os amados irmãos e você que vai ouvir esse vídeo possa pegar a sua Bíblia e examinar cada versículo que aqui for falado, para que não fique só nas minhas palavras. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, outros acreditam que o Espírito Santo é o Pai, ou seja, no Antigo Testamento Deus manifestou como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo ele é chamado de Deus nas Escrituras, mas ele é a terceira pessoa aí da Trindade. E o Espírito Santo, ele sendo Deus, ele é onipotente. Isso você pode ver lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, Romanos 15, versículo de número 19. O Espírito Santo também ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7 e versículo 8. O Espírito Santo ele também é onisciente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo de número 11. O Espírito Santo ele é eterno. Hebreus 9:14. O Espírito Santo ele é criador. Jó 26:13, Jó 33:4, Salmo 104, versículo 30. O Espírito Santo ele é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. O Espírito Santo é Senhor da igreja. Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo também é chamado de Iavé. Juiz capítulo 15, versículo 14. Juiz 16, versículo 20. Êxodo capítulo 12, ou 17, versículo 7. E Hebreus capítulo de número 3, versículo do 7 até o versículo 9. O Espírito Santo ele concede vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. O Espírito Santo é santificador dos fiéis. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 15, versículo 16 e 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2. O Espírito Santo também, ele habita nos fiéis. João capítulo 14, versículo 7, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19 e 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo 14. O Espírito Santo, ele sonda as coisas profundas de Deus, o Pai. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo número 2, versículo 10. O Espírito Santo, ele também, ele fala. Isso você pode ver vários versículos na Bíblia, provando que o Espírito Santo fala. Você pode ler lá em Mateus capítulo 10, versículo 20, Atos 8, 39, Atos 10, 19 e 20, Atos 13, 2 e Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O Espírito Santo ele ensina. Lucas 12, 12, João 14, 26 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. O Espírito Santo ele também conduz e guia. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, João 16, 13. O Espírito Santo também ele intercede. Você sabia que o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, ele intercede? Você pode ver isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. O Espírito Santo ele também dispensa dons. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo de número 11. O Espírito Santo ele chama homens para o serviço. Você sabia que o Espírito Santo
ele chama homem para o seu serviço. Isso você pode ver isso lá em Atos capítulo 13, versículo 2, Atos 20, versículo 28. O Espírito Santo também entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo ele dá ordens. Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo ele ama. Romanos 15, 30. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos capítulo 7, versículo de número 51. O nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele é chamado na Bíblia de Espírito Santo. Atos 19, 1 e 2. Romanos 1, 4. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. 1 Coríntios 3, 16. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Yahvé. Isaías 61, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele também é chamado de Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo também é chamado nas Escrituras Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 3, 3. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Romanos 8, 2. 2 Coríntios 5, 17. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de vida. Romanos 8, 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2 Coríntios 5, 17. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de adoção. Você pode ler lá em Romanos 8, 15, João 1, 12. O Espírito Santo também é chamado de Espírito da graça. Hebreus 10, 29. O Espírito Santo é chamado também nas Escrituras de Espírito da glória. 1 Pedro 4, 14. João 12, 23 ao 33. Romanos 1, 4. 2 Tessalonicenses 2, 13. Mateus 3, 11, 12. João 14, 17. João 15, 26. João 16, 13. E Efésios capítulo 1, versículo 13. Agora nós vamos ver o símbolo do Espírito Santo. Água, João 4, 13 e 14. Vento, João 3, versículo 8. Fogo, Mateus 3, 11. Mateus 5, 48. Óleo, Zacarias 4, do 1 ao 6. Êxodo 30, 30. Levítico 8, 12. 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel 16, 13. 1 Reis 1, 39. Pomba, Lucas 3, 22. Filipenses 2, 6 e 7. E o último selo, ou símbolo do Espírito Santo é o selo. Efésios 1, 13. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. João 1, 12. Gálatas 4, 6. João 3, do 3 ao 6. Romanos 8, 15. Romanos 8, do 1 ao 17. E Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6. Então, diante de todos esses textos, né, e de muitos outros que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, a minha conclusão, né, a respeito desse assunto é que realmente o Espírito Santo ele não é apenas uma força ativa de Deus, como alguns acreditam, né? O rapaz da propaganda vai passando aí agora. Então, meus amados irmãos, né, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Quero deixar bem claro aqui que eu não adoro 3 deuses, mas um único Deus que é composto por 3 pessoas. Espero que você tenha gostado, né? Que Deus possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém.